Olá, eu me chamo Luciana Miller e você está no canal Dicas da Lu Crochê. Hoje eu vou mostrar para você um tapete muito fácil de fazer, fica muito bonito e é bem versátil, pode ser utilizado em vários cômodos da casa e de várias formas. Eu vou fazer esse tapete com o fio Max Color da Círculo número 4 e vou utilizar a agulha para crochê número 3,5. Fique até o final do vídeo para pegar o passo a passo completo. Vamos iniciar então colocando o fio sobre o dedo e introduzindo a agulha por baixo do fio, girando uma volta completa com a agulha. Eu esqueci de falar que essa cor do fio Max Color é a cor tâmara. Faço aqui a primeira correntinha, que é um nó, então eu posso puxar bem. E começo aqui fazendo as 28 correntinhas, mais 3 para subir a carreira. Então, eu já fiz as 3 correntinhas para subir a carreira. Eu vou contar na quarta correntinha, 1, 2, 3, 4. Eu vou colocar mais 2 pontos altos. Eu já tenho um ponto alto, que no caso é a correntinha. Então, coloco mais 2, ficando um total de 3 pontos altos. Faço 2 correntinhas e coloco mais 3 pontos dentro da mesma correntinha de base. Da mesma correntinha que eu já tinha colocado os outros 3. Faço mais 2 correntinhas e coloco mais 3 pontos altos novamente dentro da mesma correntinha de base. Agora eu faço uma correntinha e pulo 2 correntinhas de base, fazendo mais 3 pontos altos. Então, faço uma correntinha, pulo 2 correntinhas de base e na terceira coloco 3 pontos altos. E sigo fazendo a carreira dessa forma, pulando 2 correntinhas, fazendo uma correntinha aqui em cima e colocando na terceira correntinha mais 3 pontos altos. Então, eu já completei toda a carreira porque é exatamente a mesma coisa. Tudo que eu fiz aqui desse lado, eu repito aqui nesse lado. E aqui o meio, depois essa carreira de cima, fazer exatamente embaixo desse ponto da carreira, dessa lado da carreira aqui. Então, eu chegando aqui, nesse outro lado que eu já tinha feito, eu fecho com um ponto baixíssimo na terceira correntinha. Faço um ponto baixíssimo no próximo ponto alto e mais um ponto baixíssimo dentro desse primeiro espaço de correntinha aqui. Ponto baixíssimo, não ponto alto. Aqui eu subo as 3 correntinhas da próxima carreira. Faço mais 2 pontos altos aqui dentro. Que formam os 3. Faço 2 correntinhas, mais 3 pontos altos aqui dentro do mesmo espaço de correntinha. Isso aqui é o aumento das pontas, para que o tapete não feche. Daí aqui, de um lado desse pro outro, eu faço só uma correntinha.
e faço novamente aqui desse lado 3 pontos altos. Duas correntinhas, 3 pontos altos. Agora, em toda a lateral aqui eu faço sempre uma correntinha e no espaço, no próximo espaço de uma correntinha da carreira de baixo, eu faço novamente 3 pontos altos. E assim eu sigo fazendo até chegar nesse lado e fazendo aqui nesse espaço 3 pontos altos, duas correntinhas, 3 pontos altos. E aqui, e entre um espaço e o outro, uma correntinha. E aqui novamente 3 pontos altos, duas correntinhas, 3 pontos altos. E aí uma correntinha para passar para esse espaço aqui. Então eu faço assim toda essa volta até chegar aqui novamente nesse lado. Eu fiz toda a carreira aqui, então eu tenho duas carreiras iguais. Agora a terceira carreira é igual, mas tem uma diferença bem pequena. Então terminei a carreira aqui, eu fecho na carreira de baixo. Eu falei que fecho na terceira correntinha, mas na verdade eu fecho no primeiro ponto alto, porque daí fica imperceptível a emenda, né, onde que eu mudo de carreira. Então eu faço aqui novamente as 3 correntinhas, eu faço primeiro um ponto baixíssimo para fechar, no próximo ponto alto faço mais um ponto baixíssimo, e aí dentro do espaço de correntinha mais um, que aí a correntinha de subida já sai como um ponto alto dentro do espaço do canto. E nesse espaço eu faço mais 2 pontos altos, duas correntinhas, porque é o canto, 3 pontos altos. E antes eu fiz 2 pontos altos porque já tinha uma correntinha que era um ponto alto também. Então esse é o canto, igual aos dois de baixo. Aqui eu faço uma correntinha e tem um espacinho no meio aqui. Só que nesse espaço do meio, nessa terceira carreira, eu vou fazer um ponto alto normal, como eu fiz nos outros, e um ponto altíssimo ou ponto alto duplo com duas laçadas nesse ponto alto do meio do bloquinho da outra carreira de baixo. E eu não vou pegar aqui e fazer um ponto alto duplo normal aqui, eu vou fazer um ponto alto duplo em relevo, pegando na frente. Então eu vou entrar no meio do ponto para trás e vou sair no meio do ponto para frente. Então vou laçar o ponto pela frente, daí faço uma, duas, 3, porque é um ponto alto duplo. E novamente mais um ponto alto dentro do mesmo espaço de correntinha. Então vai ficar um ponto alto duplo pegando pela frente o ponto alto da carreira lá de baixo, porque a próxima carreira, a carreira anterior a essa, ficava o espaço de correntinha. Daí na primeira carreira que ficava o bloquinho de 3 pontos. Daí novamente uma correntinha e o canto aqui novamente com 2 bloquinhos de 3. E assim eu sigo fazendo então toda essa carreira. E eu só faço esse ponto alto duplo aqui pegando pela frente nesses bloquinhos de 3. Nos cantos eu faço normal, sem esse ponto de alto duplo aí, tá? E assim eu vou fazendo todo o tapete. 2 carreiras normais, uma carreira, que é a terceira carreira cada vez, com esse ponto alto duplo em relevo pegando pela frente. Depois dessa carreira vem 2 sem o ponto alto duplo. E assim eu vou fazer até terminar esse novelo.
Então eu terminei aqui essa parte das carreiras com esse ponto alto duplo no meio. Eu repeti 7 vezes. 7 vezes de 3 carreiras. Então, 7 vezes 3, né? Eu utilizei um novelo desses do Barroco Max Color Tâmara inteiro e mais um quase inteiro. Não, ele tinha sido utilizado só um pouco. Então, deu quase 2 novelos para fazer esse tanto, e ainda fiz mais um conjunto de 3 carreiras para utilizar esse fio até o final e ver quanto que eu poderia deixar, quanto que eu poderia fazer ao máximo nesse ponto. E aí, com esse tanto de fio, eu só consegui fazer as 2 carreiras normais, mais quase uma carreira inteira dessa que tem o ponto alto duplo no meio. Aí desmanchei tudo, as 3 carreiras, para fazer agora o acabamento com esse restante de fio. E aqui nós temos que terminar esse tapete, ou esse ponto, nesta terceira carreira que tem o ponto alto duplo, para daí fazer o acabamento. Então foram quase 2 novelos. Para fazer o acabamento são 3 carreiras. A primeira carreira é muito simples. Eu fiz aqui a mesma coisa, fechei da mesma forma essa carreira, essa última carreira, que é uma carreira de ponto alto duplo, com ponto alto duplo. Então fechei aqui no primeiro ponto com ponto baixíssimo, fiz mais um ponto baixíssimo no próximo ponto e mais um dentro do espaço de correntinha do canto. Aí aqui eu faço uma correntinha e 2 pontos baixos dentro desse espaço do canto. 2 pontos baixos porque nesse espaço eu faço 2 correntinhas. E agora eu sigo fazendo um ponto baixo em cada ponto alto de base. Fazendo em cada ponto. Aqui dentro desse espaço de correntinha nas laterais eu faço só um ponto baixo, porque é só uma correntinha. E aí em cima dos bloquinhos, um ponto baixo em cada ponto alto de base. Sigo fazendo toda essa carreira dessa forma. Então eu terminei aqui toda a carreira em ponto baixo. Agora a segunda carreira do acabamento eu vou fazer, fecho aqui no primeiro ponto baixo que eu fiz, fecho com ponto baixíssimo. Aí subo uma correntinha, faço um ponto baixo nesse mesmo lugar que eu fiz, nesse mesmo ponto que eu subi a correntinha, faço 5 correntinhas. Pulo 4 pontos baixos de base e faço um ponto baixo no 5º ponto baixo de base. E sigo fazendo assim. 5 correntinhas, pulo 4 pontos baixos de base, faço um ponto baixo no 5º ponto baixo de base. Sigo fazendo assim, inclusive nos cantos. Aqui eu faço normal, quando chego aqui, pulo 4 e faço no 5º. Não precisa ter um ponto especial aqui no canto, porque é tudo ponto baixo na carreira seguinte. Eu terminei aqui a segunda carreira do acabamento, que é ponto baixo e correntinha. Vou fechar essa última correntinha aqui no primeiro ponto baixo dessa mesma carreira, com ponto baixíssimo. Vou caminhar até o espaço de correntinha com ponto baixíssimo e aqui faço uma correntinha. Como é
esse espaço de correntinha é aqui bem no canto, esse e esse espaço, dentro deles eu vou fazer 7 pontos baixos. E nos espaços de correntinha das laterais, eu pulo esse ponto baixo de base, e nos espaços das laterais eu vou fazer 6 pontos baixos. 6, daí pulo esse ponto baixo, no próximo espaço faço mais 6 pontos baixos. Daí ele fica bem retinho, porque eu fiz 5 correntinhas em todos eles e faço um ponto a mais do que a correntinha que eu fiz para não ficar muito, não correr o risco de fechar o canto aqui. Então, e aqui no canto, nessas duas do canto, que tem todos os cantos, eu faço 7 em cada um. Assim eu faço por toda a carreira. Então, terminei a última carreira e agora aqui para arrematar o fio, eu utilizo uma agulha mais fina, que é a que eu estava trabalhando, e vou rematando aqui por cima da correntinha do ponto. Um ponto para esse lado, viro aqui o trabalho, um ponto para esse lado, um para esse lado, um para esse lado. Com isso, o remate fica bem escondido, porque não altera aqui a correntinha do ponto. O remate vai ficando aqui atrás e fica bem rematado. Sempre mudando de lado, um pela frente, um para frente do tapete, um para trás. E assim vou rematando até o tanto que eu quiser. Então, aqui está o tapete pronto. Ele ficou numa medida de 64 centímetros por 46. É um tapete muito bom de fazer, fácil de fazer e que você pode fazer do tamanho que quiser, aproveitando o fio ao máximo. Muito obrigada por me assistir até aqui e até o próximo vídeo aqui do canal Dicas da Lu Crochê. Tchau!